E aí, pessoal, começando mais um Católicos Perguntam. Aqui quem tá falando é o Andrew, ou, para quem preferir, o Tô. Estamos começando agora em parceria com a Rede Missão Reavivar. Estou aqui com uma galera. Fala pessoal, meu nome é Gabriel. Estamos aqui juntamente para falar de um tema muito especial: a devoção à Virgem Maria e aos santos. E aí galera, agradecer mais uma vez estar aqui, Vinícius aqui na área. Oi galera, é um prazer estar aqui novamente com vocês, Adriel. Salve, salve galera, aqui quem fala é o Robson. É um prazer de novo estar aqui com vocês para falar um pouquinho aí desse nosso tema que foi citado. Bom, nós estamos agora com uma parceria com a Rede Missão Reavivar. Católicos Perguntam é um projeto do grupo Nova Geração, daqui de Indaiatuba. É um projeto que visa sanar as dúvidas, né, dos católicos, né, dúvidas que geralmente nós somos indagados. Então, essa é a intenção do nosso programa. Agora, a primeira vez que estamos apresentando com a Rede Missão Reavivar, espero que seja uma parceria longa. Né? Nosso primeiro tema, como disse o Gabriel, é sobre a devoção de Maria e a veneração dos santos. Então, nós vamos conversar um pouco sobre esse tema. Esse tema agrada a vocês? Bastante, é um tema muito bom para a gente estar comentando aqui, esclarecer algumas dúvidas. A devoção à Virgem Maria é importantíssima. Foi instituída desde a aparição de Nossa Senhora aos pastorinhos em Fátima. E nesse dia foi instituído o Santo Terço. Desde essas aparições, a Igreja instituiu o terço, que é rezado até hoje e é alimento que chega ao coração de Deus. É sempre bom falar da mãe, né? Quem que não gosta de falar da mãe? E com a graça de Deus, né? Somos católicos, apostólicos romanos e temos a graça de ter a mãe aí junto com a gente, intercedendo e rogando por cada um de nós. E é muito bom e sempre especial falar de Nossa Senhora, nossa mãe, que vela por nós, que nos protege, que nos dá um caminho a ser seguido por aquele mesmo caminho que ela trilhou aqui na Terra, enquanto ainda estava aqui. Como o Robson disse, é um tema muito bacana, sempre bom falar da nossa mãe. E também, na medida do possível, nós que também somos leigos, tentar esclarecer as dúvidas sobre a devoção aos santos. É verdade, eu particularmente gosto muito de falar de Maria, mas acho que é legal a gente começar explicando um pouco sobre essa parte dos santos. Primeiramente, tentando tirar essa imagem de adoração, de idolatria aos santos. Todos nós somos chamados à santidade. A santidade é um plano de Deus para todos nós. E no mundo, quando algum humano faz algo extraordinário, né? Cientistas, enfim, médicos, eles recebem esse tipo de veneração. Né? A gente está cansado de ver nomes de ruas, né, com nomes de doutor Rua, doutor não sei o quê, né? Avenida Presidente Fulano. Né? A mesma coisa acontece com a veneração dos santos. Nós temos esses heróis da fé, né, que chegaram a uma plenitude, a uma santidade, né, e com isso nós também prestamos veneração a esses santos. Né? São Francisco de Assis, São Padre Pio, Santo Antônio, São João Paulo II. São João Paulo II, que... Novo santo, né? Não, mas é bacana mesmo. Não podemos idolatrar eles, mas ver que são pessoas comuns que resolveram seguir o caminho de Deus e tiveram uma vida difícil, muito difícil, porém muito gratificante também, né? É bacana falar sobre a devoção dos santos, porque eu vejo da seguinte forma, né? Acredito que... A veneração dos santos. Veneração dos santos. É bacana porque a gente acaba tendo eles como exemplos, né? Do que eles foram aqui pra gente, né? Aqui na Terra. E se a gente for buscar conhecer a vida de cada um deles, a gente vai perceber que foram vidas assim essenciais voltadas para Deus. Muitos desses, inclusive, no caminho, né,
Eles se encontraram com Deus e a partir do encontro pessoal que eles tiveram com Deus, eles passaram a ter essa vivência, essa plenitude de entregar-se por inteiro e se tornarem santos hoje da Igreja Católica, né? Os santos intercedem por nós junto a Deus no céu. O livro do Apocalipse vai dizer que a intercessão dos santos chega ao céu no trono de Deus como perfume. Ou seja, eles nos defendem. Eles que passaram por aqui nos defendem diante de Deus contra o nosso acusador, que é o demônio, e intercedem junto a Deus por nós, para que nós possamos chegar um dia onde eles conseguiram chegar. A mesma coisa faz o Filho de Deus, Jesus, e Maria, de uma forma especial, com uma missão também especial como intercessora. Os santos são aqueles que ganharam a honra dos altares por causa da vida que tiveram. Então, os santos, eles estão nos altares porque tiveram uma vida parecida com a de Jesus. Assumiram verdadeiramente para a sua vida a missão que Jesus os deu. O que a gente precisa deixar claro, né, até mesmo para os católicos, é que essa santidade, ela vem de Jesus. É uma santidade experimentada com o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, a partir do momento que nós estamos venerando essa santidade, nós estamos entendendo, compreendendo que essa santidade vem de Jesus Cristo. Não é a pessoa que se torna santo por apenas méritos dessa pessoa. São heróis da fé, que alguns são mártires, e através dessa força que eles tiveram, dessa fé, é que alcançaram essa plenitude, essa santidade, né, vinda diretamente de Jesus. Então, é experimentar também a santidade de Jesus. Aí, eis que entra aquela dúvida, né, de adoração e devoção. Né? E o que podemos trazer para vocês em relação à adoração e à devoção? Bom, eu acho que nós podemos partir do princípio também que nós, católicos, em toda missa, nós anunciamos um único e verdadeiro santo. Em toda missa, nós falamos santo, 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 santo é o Senhor Jesus. E assim como o Tô disse, toda santidade parte de Jesus. Né? E quando a gente recorda o santo, quando a gente venera o santo, é como se a gente tivesse a fotografia de alguém importante na nossa casa. Né? Quando a gente olha para aquela pessoa e vê quão boa foi aquela pessoa para a nossa vida, para a pessoa que nós somos hoje, e quem sabe tentar ser igual àquela pessoa. É isso mesmo. Eu costumo dizer que os santos são como uma flecha apontando a direção. Uma flecha apontando o caminho. O caminho, que é o caminho, a verdade e a vida, que é Jesus Cristo. Então, esses santos são flechas que me direcionam para esse caminho. Se eles, estando no mundo e vivendo no mundo, conseguiram atingir essa santidade, então eu acredito que com muita força e com muita fé, eu também posso atingir. Nós também podemos. Sim, somos todos capazes de atingir esse mérito que eles tiveram, mas não é fácil, é um caminho difícil, principalmente quem está na igreja sabe o quanto é difícil, pensa que é fácil, não é. Então, devemos sim ter eles como exemplos de vida, tudo mais, mas idolatrar, isso não. E de todas essas devoções aos santos, a devoção à Virgem Maria é uma devoção especial. Adão e Eva no paraíso, através deles entrou o pecado no mundo. Eles cederam à tentação da serpente, Eva comeu o fruto proibido e Adão, consequentemente, também comeu. E então, através de Eva, o pecado entrou no mundo. Através de Maria, entrou a salvação no mundo, que é Jesus Cristo. Por isso, onde está o filho, está a mãe. E por isso nós devemos, sim, pedir à Virgem Maria. Não podemos ter a humildade, a desumildade
de achar que podemos chegar até Deus diretamente. Precisamos passar pela intercessão da mãe, da Virgem Maria, que já está diante de Deus, que foi a pessoa exemplo de humildade. Para o apóstolo Paulo, ser vitorioso significa vencer não só o pecado, mas também a morte. E em 1 Coríntios diz isso, né? Quem mais grandiosa que Nossa Senhora venceu a morte e venceu o pecado? Bom, tudo bem. Então eles são espelhos, né? Ah, lá, os caras são os caras, tal. Eu vou fazer igual ele, que eu consigo. Mas aí vem aquela ideia, né? Mas por que rezar para eles? Por que pedir a intercessão para eles? Como? Como se dá isso? Né? Se eles já morreram, né? Já morreram, escutam as nossas orações, como se dá isso? Alguém quer responder? Assim como nós rezamos para os mortos também rezam pela gente. E isso é viver em comunhão. Exatamente, é a chamada comunhão dos santos que nós proclamamos na nossa fé. Nós cremos na comunhão dos santos, né? E essa comunhão, ela não acaba com a morte. No Cântico dos Cânticos, é dito que o amor é tão forte como a morte. A morte, ela é inexorável. E o amor também. O amor, ele não acaba com a morte. Deus, ele é o responsável por essa comunhão, por esse vínculo que nós temos. Então, Deus faz com que os santos saibam das nossas necessidades, escutam as nossas orações e, a partir daí, intercedam por nós. E também vale lembrar que existem santos que só Deus conhece, né? Porque para entrar no céu precisa ser santo. Exatamente. Bom, acho que nós temos algumas perguntas que a gente vai fazendo no decorrer do programa. E tem uma pergunta aqui do nosso... Vou começar já chutando o balde. Uma pergunta do nosso amigo Tiago Finger, de Toledo. Um abraço, Tiago. Obrigado pela pergunta, viu? Ele pergunta: para que acreditar em imagens que não falam, não respiram e nem sabem, a gente nem sabe se existem essas pessoas? Para que acreditar nessas imagens? A gente vai um pouco para o lado das imagens, não tanto para o lado dos santos. Mas vale a pena, já que está tudo junto e misturado, a gente falar sobre esse tema também. Para que acreditar em imagens que não falam, a gente nem sabe se eles existiram, se respiram? Se você perguntar para o seu avô, ele vai te dizer que o seu tataravô existiu, mesmo sem você ter conhecido ele. Então nós acreditamos na história, acreditamos nas tradições da igreja e acreditamos também que, se não fosse por Deus, nenhum deles teria chegado à santidade, porque toda a graça, toda a capacidade de ser santo vem de Deus. E nós queremos um dia, como estes tantos que a igreja nos ensina que foram santos, queremos chegar até eles também um dia. E todo santo tem o seu milagre comprovado para poder ser canonizado. De repente ter uma imagem sua, né? Você imagina como seria a sua imagem? De repente uma imagem com skate e tal. Cabecinha meio baixinha, assim, do lado. Com o celular na mão. Com o celular na mão. Fazendo uma selfie, né? Fazendo uma selfie, então. O santo protetor dos comentários. Amém. Amém. Bom, se falam de imagens, né? Defendido esse argumento com a leitura de Êxodo, né, onde o Senhor... Deixa eu só achar aqui certinho para não falar bobagem. Mas em Êxodo, Deus ordena que não seja feita, esculpida nenhuma imagem do céu aqui na terra, né? E que não seja adorado nenhum outro Deus
senão o nosso Deus, senão o nosso Deus Javé. Só que a gente precisa entender o contexto disso. O povo de Deus, na época de Moisés, na época dessa passagem, na época do Êxodo, era um povo muito vacilão. Era um povo, nossa, vacilão pracas. Descreveu legal. Bacana. Porque era só dar uma brecha que eles vacilavam. Então, Deus, ele quis evitar que isso acontecesse. Então, ele impôs isso, e está bem claro na leitura do Êxodo. Mas também em Êxodo, no capítulo 25, versículo 17 ao 22, o Senhor mandou Moisés colocar 2 querubins sobre o propiciatório da arca. Era pelo propiciatório, assim configurado, que Javé falava ao seu povo. Por isso, a Bíblia costuma dizer que o Senhor está sentado sobre os querubins. O próprio Deus, quando julgou necessário, mandou que fosse feito imagens. As imagens do querubim para a Arca da Aliança. As paredes também, as paredes do templo de Salomão foram vestidas de imagens de querubins. Em Números, capítulo 21, do 4 ao 19, o Senhor Deus mandou confeccionar serpente de bronze para curar o povo mordido da serpente. Enfim, em várias outras passagens, nós temos o contexto em que Deus manda que essas imagens sejam esculpidas. E aí, nesse contexto, trazendo para o contexto atual, contemporâneo, entra no que o Adriel disse sobre a foto da pessoa importante. E no que eu disse também, são as flechas que direcionam o caminho. Eu costumo dizer também que é como se fosse a evangelização para analfabetos. E quem não sabe ler? Uma imagem ajuda, né? Dá para dar aquela força. Falar, esse santo aí eu conheço, Santo Antônio. Essa chavinha aí eu conheço, de São Pedro. O que vocês acham? Entrando também no contexto da época, naquela época Deus não queria que se esculpisse nenhuma imagem dele, pois a face de Deus nunca tinha sido revelada. Ninguém tinha visto Deus. E Deus não queria que o povo vivesse sob uma mentira, fazendo uma escultura dele. Mas hoje, Jesus já veio, já morreu por nós, já ressuscitou. Então, a face de Deus já foi revelada. Não existe mais um motivo para a gente não venerar uma imagem de Jesus, por exemplo. Porque Jesus também é Deus. É isso aí. Bom, a gente pode entrar então na parte, deixando essa parte dos santos, a gente pode entrar na parte da devoção mariana, né? Que é diferente, né? Vamos dizer que ela está num patamar a mais do que esses santos, né? Bom, temos aqui algumas perguntas. A Rafaela, uma das coordenadoras do Nova Geração, pergunta pra gente. Não, vamos deixar essa da Rafa para responder depois. Vamos falar um pouco mais sobre Maria antes disso. Por que Maria é diferente, está num patamar diferente dos outros santos? O que vocês têm a dizer sobre Maria? Todos os santos tiveram que passar muitas vezes pelo confessionário, pois pecaram muito para chegar até a santidade. Maria não, Maria é imaculada. Maria foi concebida sem pecado para que Jesus pudesse estar ali, para que Deus pudesse chegar à terra em um local santo. E como é bom falar da mãe, né? Talvez seja difícil explicar, mas talvez sentimento fica mais fácil entender. Dia das Mães. Quando chega o Dia das Mães, a casa lota, vem todo mundo, junta as tias, é aquela festança, ninguém quer ficar longe da mãe. Aquele monte de comida. Pois é.
Mas aí quando chega o Dia dos Pais, parece... É bom também. Mas parece que ele só existe porque o Dia das Mães existe. Em respeito ao pai. Né? Que tem a figura importante, mas como é diferente o Dia das Mães? É isso. E o que falar dela também, né? Olha a missão que ela aceitou. Acredito que poucas pessoas, poucas não, dá para contar nos dedos o que aceitar essa tarefa, que é receber nosso Jesus. Imagine, naquela época, tantas coisas que poderiam acontecer com ela, ela falou sim. Isso é importante para a nossa vida. Quando achamos que está difícil, tudo mais, vamos se basear na vida de Maria. Uma menina, né, de apenas 15 aninhos, né, se diz, né, a idade dela mais ou menos entre 15 e 16 anos. Uma menina, uma garotinha, né, dizer o sim a Deus sem pestanejar, assim, de imediato. Eu imagino que qual é a graça, né, que nem o Otto falou, ela está um pouquinho a mais, assim, acima, né, dos outros santos, pelo fato dela ter dito sim por completo e verdadeiro a Deus, de imediato mesmo, né? Porque Nossa Senhora não tenho o que falar, não tenho o que dizer da mãe. É sempre bom mesmo ressaltar que Nossa Senhora foi e permaneceu fiel a Deus, imaculada, impura e virgem até o fim, né? Exatamente. E uma coisa que nós precisamos ter ciência é que, assim, se nós olharmos para Maria com o olhar de Deus, então Deus ele vê de cima, tá bom, Maria pode não ser nada. Mas se nós olharmos com o olhar de um ser humano, Maria está no nosso topo. Nós não podemos ter a pretensão, ser pretensiosos de querer olhar Maria com os olhos de Deus. Então, Maria, ela tem essa diferença entre a veneração e a devoção com Maria, justamente porque ela foi a mãe do nosso Redentor. Né? Ela é Nossa Senhora. Eu costumo dizer que Jesus pediu que nós o imitasse. Né? Nós temos que ser outro Jesus aqui na Terra. Então, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas ele não diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida somente nos 3 anos da minha vida pública. Ele diz, eu sou a verdade, o caminho e a vida. E ele sempre foi a verdade, o caminho e a vida. E, na palavra, mostra que Jesus era obediente a Maria. E se ele era obediente a Maria, Maria era a senhora dele. E se nós devemos ser outro Jesus, Maria é Nossa Senhora. Isso é até uma pergunta que geralmente fazem, que por que chamar ela de nossa mãe? Por quê? Ela não era mãe de Jesus? Por que devemos chamar ela de nossa mãe? Alguém pode explicar aqui para os nossos telespectadores? Só lembrando que é rádio, tá? Não é TV, não. Me perdoa. Jesus nos ensinou a chamar Deus de Pai. E se Deus é o Pai de Jesus e Jesus também nos ensinou a chamá-lo de nosso Pai, Maria é a mãe de Jesus. Também devemos chamá-la de nossa mãe. É isso mesmo, assim, né? Tem um relato muito forte, né? Que é o relato de Jesus na cruz, assim quando ele se aproxima, assim como a mãe, né? Se aproxima nos pés de Jesus da cruz, junto com um discípulo muito amado, ali ele fala, né? Filho, eis aí tua mãe, e mãe, eis aí o teu filho. Foi o gesto de Jesus, dando a mãe dele para toda a humanidade. E é por isso que hoje também nós chamamos-a de mãe. Né? Nossa mãe, Nossa Senhora. Exatamente. Bom, vamos então responder algumas perguntas que nós recebemos. A pergunta da Rafaela, já agradecendo a Rafa por ter nos mandado uma pergunta. Valeu, Rafa. Essa pergunta ela pode ser respondida melhor em um outro programa, em um outro podcast. Ela pergunta como podemos comprovar a Assunção de Maria e como se deu isso. Então,
vamos deixar para responder isso num outro programa, só explanando mesmo rapidamente, né, o que é a Assunção de Maria, né, e mais ou menos como se deu isso. Alguém de vocês quer responder? Bom, a Assunção, já que ninguém quer responder, né, eu vou responder essa. Rapidinho, porque... O tempo é curto. Rapidinho, porque o tempo é curto. Silêncio pairou aqui sobre esse lugar. A Assunção de Maria foi a subida corporal de Maria, né? Ela passou pela morte e então... Sim, ela passou pela morte porque o nosso Senhor Jesus Cristo experimentou a morte. E então, se o nosso Senhor Jesus Cristo experimentou a morte, é de se entender que Maria também experimentou a morte e Jesus veio levar, né? Veio buscar ela e levar até o céu. Mas, como eu disse, é um outro tema extremamente importante que nós com certeza vamos discutir em um próximo programa, com certeza. Temos a pergunta da nossa amiga Helena, que sempre contribui conosco. Ela diz assim: Olá, meninos, boa noite. Vocês poderiam falar um pouco sobre a diferença entre adoração e devoção? Nós já comentamos isso, né, a gente acabou aqui durante o podcast, a gente já respondeu já, né? Helena, só ficar ligadinha aí no que já foi falado, né? Da Bruna, a Bruna Souza, perguntou: devemos idolatrar imagens? E aí? Como a gente também já respondeu, né? Eu acredito que em algum momento do podcast, a idolatria, não devemos idolatrar imagem. A gente somente tem que ser devotos aos santos por exemplos que eles nos trouxeram aqui na Terra, né? Legal. E aí eu já emendo a pergunta do Leonardo Miguel. Valeu, Léo. Qual seria a linha limite entre o que nós chamamos de devoção e o que chamam de idolatria? Qual é o limite disso? O limite é não colocarmos nenhum dos santos e nem a Virgem Maria na frente de Deus. Deus é Deus e pronto. Basta. E no segundo degrau, guiados por Deus, estão a Virgem Maria primeiro e depois os santos. Devoção é respeitar e amar mesmo, né? Os santos. Acreditar que eles agiram e viveram de acordo com a vontade de Deus aqui na Terra. Né? Então, acho que devoção é basicamente isso. E adoração é como a gente já falou. Adorará somente o Senhor teu Deus, como a própria palavra nos diz. Somente Ele é digno de adoração, ninguém mais. Ele é o cara, pô. Ele é gente fina. Gente fina. Tem uma pergunta curiosa, intrigante aqui do Adriano. Adriano Cerqueira. Valeu, Adriano. Gostaria de saber se é correto prometer algo em troca de algum desejo realizado por algum santo. Santo gênio da lâmpada, alguém conhece? Tipo do 3 pulinho? Eu sou alguém. Deve ser essa. Eu acho que é. Bom, e aí? Não, a penitência, ela é voltada... Nossa, como explicar isso? Mas a penitência ela é voltada para conversão e, vamos dizer, sintonia com o próprio Deus. Isso. E a penitência, ela não é um pagamento. A penitência, ela é conversão. Com Deus não se barganha e com o santo também não. Com o santo muito menos. Exatamente. Também vale lembrar que os santos não geram a graça. Eles intercedem por nós. A graça, ela vem de Deus. Né? E não existe isso. Isso é a barganha que nós gostamos de fazer, né, viu? Se eu fizer aquele favor para você, depois você me faz aquele outro. Né? É a barganha. Isso não existe com Deus. Isso nós é claro no livro de Jó, né? Mas não vou ler o livro agora. E a última pergunta da nossa amiga Andréia Silva Souza. Muito obrigado pela pergunta, Andréia. Ela pergunta: como que Maria, mãe de Jesus, era virgem se o seu filho teve mais irmãos? Também é um assunto que rende para um próximo podcast, mas a gente vai responder rapidamente.
em Mateus, no Evangelho de São Mateus, capítulo 12, do versículo do 46 ao 50, se você quiser pegar na sua Bíblia para confirmar. Está escrito que Jesus falava à multidão quando alguém lhe interrompeu e dizendo que a sua mãe e os irmãos de Jesus estavam esperando do lado de fora. E Jesus respondeu que a mãe dele e os irmãos dele são todos aqueles que fazem a vontade de Deus. Portanto, a interpretação desse versículo é que eram os discípulos de Jesus e Maria que estavam do lado de fora. Jesus não teve outros irmãos. Em momento nenhum é citado outros irmãos, nomes dos irmãos de Jesus. Muito se questiona se Nossa Senhora permaneceu virgem. A palavra de Deus fala em Ezequiel também, em 44. Vou só falar rapidinho aqui, que diz assim: acesso aos lugares santos. Ele reduziu-me ao pórtico exterior do santuário, que fica fronteiro ao oriente, a qual se achava fechado. O Senhor disse: este pórtico ficará fechado, ninguém o habitará, ninguém aí passará, porque o Senhor, Deus de Israel, aí passou. Então, o que a gente entende? Nossa Senhora foi um pórtico fechado. Ali ninguém mais habitou, ali ninguém mais tocou, e ela permaneceu assim até o fim. Isso mesmo. Também, galera, tem o que a gente precisa entender também, sempre friso, é o contexto. O vocabulário hebraico, ele era muito limitado, né? Quase tão limitado quanto o vocabulário virtual, os vocabulários, sei lá, né? Mas a palavra irmão, na verdade, quer dizer primo, né? Quer dizer parente. E a gente encontra isso em várias outras passagens, né, bíblicas, onde parentes se chamam de irmãos. Então, na verdade, quer dizer isso. Eu acho que a gente já pode chegar às conclusões finais, né? Eu acredito que nós devemos colocar Maria, né, como nossa mãe, como mãe da igreja, né, e ter os santos como verdadeiros aliados e como verdadeiros caminhos, né? Eu acho que é isso que a gente pode, como verdadeiras flechas para os nossos caminhos. Eu acho que é mais ou menos isso que a gente pode tirar dessa conversa de hoje. Bom, então vamos nos despedir, né? Vou deixar a palavra para vocês se despedirem. Isso aí, galera. Eu quero agradecer a oportunidade de, junto com vocês, aprender e esperando mais perguntas para o próximo podcast. Obrigado mesmo, que Deus abençoe cada um de vocês e que Nossa Senhora, Virgem, nossa mãe, passe à frente aí de cada um de nós. Deus abençoe e até a próxima, galera. Fui. E aí, galera, quero me despedir. Obrigado por estar ouvindo. Espero que tenha esclarecido algumas dúvidas, porque um aprendizado não é só de vocês, somos nós aqui aprendemos também, discutindo. Então, isso aí, fiquem com Deus. Agradeço pela audiência, que Deus abençoe cada um de vocês. Estamos de volta logo mais com o próximo podcast. Obrigado por aguentar a gente. Tchau. É isso aí, galera. Queria agradecer também os ouvintes que estão ouvindo através da Rede Missão Reavivar. Espero que vocês tenham gostado e que vocês acompanhem o nosso programa, que provavelmente vai ser quinzenal. Então a gente se encontra na próxima. Até mais. Valeu!